Você já se perguntou por que algumas pessoas dizem que basta pensar positivo para tudo acontecer, enquanto outras defendem disciplina, controle emocional e ação silenciosa? Hoje você vai descobrir o confronto real entre estoicismo versus lei da atração. Duas visões opostas que prometem sucesso, mas levam por caminhos completamente diferentes. De um lado, a lei da atração diz que seus pensamentos criam a sua realidade. Do outro, o estoicismo afirma algo muito mais duro e poderoso. Não é o que você deseja que muda a sua vida, é o que você faz apesar do que sente. E aqui está a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Qual delas realmente funciona quando a vida aperta? Esse vídeo não é sobre acreditar, é sobre entender. Você vai aprender onde a lei da atração falha, onde o estoicismo é brutalmente honesto e como essas duas filosofias afetam sua disciplina, seus resultados e sua paz interior no dia a dia. Se você já se sentiu frustrado por mentalizar e nada mudar, se já tentou manter pensamentos positivos enquanto tudo dava errado, ou se sente culpa achando que não está vibrando certo, esse vídeo é para você. Aqui você vai descobrir qual mentalidade te fortalece de verdade quando ninguém está vendo, quando não há motivação, quando o mundo não colabora, e por que os estoicos não dependiam de sorte, energia ou sinais. Agora me diz nos comentários, você já tentou a lei da atração ou sempre acreditou mais na força da disciplina? Deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final, porque essa comparação pode mudar completamente a forma como você encara a sua vida. Vivemos em uma era onde todo mundo quer resultados rápidos, respostas simples e soluções confortáveis. As pessoas são ensinadas a evitar dor, evitar esforço e evitar frustração a qualquer custo. O problema é que a vida não funciona assim. E quando a realidade bate, a mente não está preparada. Muita gente hoje se sente cansada emocionalmente, frustrada e perdida, mesmo consumindo conteúdos motivacionais todos os dias. Elas pensam positivo, fazem afirmações, tentam acreditar que tudo vai dar certo, mas nada muda de verdade. Isso gera confusão, culpa e sensação de fracasso. Quando algo dá errado, a pessoa começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Será que pensei negativo? Será que atraí isso? Em vez de aprender com o erro, ela se culpa emocionalmente. Isso enfraquece a mente ao invés de fortalecê-la. O excesso de foco no resultado cria ansiedade. A pessoa vive esperando sinais, respostas do universo ou alguma confirmação externa. Ela para de agir com firmeza e passa a agir só quando se sente bem. E a disciplina morre exatamente aí. Outro problema é a dependência emocional. Se tudo depende da vibração, do pensamento e da energia, qualquer dia ruim vira uma ameaça. A pessoa perde o controle emocional diante de qualquer obstáculo. Esse cenário cria pessoas frágeis emocionalmente, mesmo que bem intencionadas. E é exatamente aqui que esse vídeo começa a separar ilusão de força real. A lei da atração se baseia na ideia de que pensamentos criam a realidade, de que a mente funciona como um ímã, atraindo experiências compatíveis com aquilo que você pensa, sente e acredita, de forma consciente ou inconsciente. Ela ensina que visualizar objetivos, sentir emoções positivas antecipadamente e manter foco mental constante seria suficiente para alinhar o universo e fazer com que oportunidades apareçam, pessoas certas surjam e resultados finalmente se manifestem. Existe um lado atraente nessa filosofia, porque ela oferece esperança imediata, clareza emocional, sensação de controle e a ideia de que tudo depende apenas de você, não das circunstâncias externas, nem de fatores imprevisíveis da vida. Ela também ajuda muitas pessoas a saírem da inércia, a organizarem objetivos, a pensarem de forma mais positiva, o que pode melhorar atitudes, comportamentos e decisões iniciais, especialmente em momentos de desânimo. Isso não pode ser negado.
O problema surge quando essa ideia é levada ao extremo, quando tudo passa a ser explicado pela mente, inclusive perdas, doenças, fracassos e tragédias, como se cada sofrimento fosse atraído, como se cada dor fosse culpa do indivíduo, por não pensar corretamente, por não manter a vibração ideal. Isso cria um peso psicológico enorme, porque a pessoa não apenas sofre, mas se sente responsável por sofrer. Não apenas enfrenta dificuldades, mas se culpa por elas, o que gera ansiedade profunda e enfraquece ainda mais a mente. A lei da atração promete controle total, mas a vida não funciona assim. E quando a realidade quebra essa promessa, muitas pessoas se sentem traídas, perdidas e emocionalmente despreparadas, porque nunca foram ensinadas a lidar com o inevitável, apenas a evitá-lo mentalmente. O estoicismo nasce da observação direta da realidade, não da esperança, nem da promessa, mas da aceitação de que a vida é instável, imprevisível e muitas vezes injusta, independente daquilo que você pensa ou deseja. A base do estoicismo é simples e poderosa. Existem coisas que dependem de você, como suas ações, decisões e julgamentos, e existem coisas que não dependem, como pessoas, resultados e circunstâncias. E confundir isso é a raiz do sofrimento humano, segundo os estoicos. Ao invés de tentar controlar o mundo, o estoico aprende a controlar a si mesmo, sua mente, suas reações, suas emoções, sua postura diante dos eventos, mesmo quando tudo foge do esperado. O estoicismo não nega emoções, mas não permite que elas comandem. Elas são observadas com consciência, processadas com razão e direcionadas pela disciplina, criando equilíbrio emocional, mesmo em situações extremas. Marco Aurélio escrevia que a tranquilidade vem de agir corretamente, não de esperar resultados perfeitos. Epicteto ensinava que não controlamos os fatos, mas controlamos como reagimos a eles. E Sêneca alertava que sofremos mais com aquilo que imaginamos do que com o que acontece. Essa filosofia prepara o indivíduo para perder, para falhar, para ser rejeitado, para enfrentar dor, sem perder dignidade, sem perder controle, sem se destruir emocionalmente. O estoicismo não promete felicidade constante, mas oferece algo mais valioso: estabilidade emocional, força mental, autodomínio e a capacidade de permanecer inteiro, independentemente do caos externo. O primeiro grande choque acontece quando a vida não responde ao pensamento positivo. Você faz afirmações, mantém a mente focada, visualiza resultados. Mesmo assim, o projeto falha, a pessoa vai embora, o dinheiro não vem. A promessa de controle começa a ruir lentamente, e a mente tenta explicar o inexplicável. É nesse momento que nasce a frustração silenciosa. Porque ninguém avisou que pensar bem não garante vencer. Quando algo dá errado, a culpa se volta para dentro. A pessoa começa a acreditar que atraiu o problema, que pensou errado, sentiu errado, vibrou errado. Isso gera um peso psicológico profundo. Não é apenas a dor da perda, é a dor de se sentir responsável por sofrer. E isso enfraquece a mente com o tempo. Outro problema é a negação da realidade. Em vez de encarar o que aconteceu, a pessoa foge, usa frases positivas para mascarar a dor. Evita aceitar a perda, o erro ou a limitação. Mas o que não é enfrentado não é superado. A dor ignorada volta mais forte e a maturidade emocional não se desenvolve. A lei da atração não ensina como lidar com o inevitável, não ensina como reagir à perda, não ensina como suportar frustração. Ela funciona enquanto tudo está sob controle, mas a vida não permanece controlável. O sofrimento é parte da existência humana, e quem não se prepara para ele, quebra. Quando a primeira grande queda acontece, muitas pessoas se sentem traídas pela filosofia que seguiram. Elas acreditaram que bastava pensar positivo, mas ninguém falou sobre disciplina emocional. Ninguém falou sobre resiliência.
Ninguém falou sobre força interna, apenas sobre esperança. Esse é o ponto crítico do confronto. Não se trata de negar o valor do pensamento, mas de reconhecer seus limites. Pensar bem não substitui agir bem. Visualizar não substitui se preparar. E esperar não substitui suportar. A realidade cobra preparo, não intenção. Por isso a frase é dura, mas verdadeira. A lei da atração funciona até o primeiro golpe da vida. Depois disso, só sobrevive quem construiu estrutura, quem treinou a mente, quem aprendeu a perder sem se destruir, quem desenvolveu força real. O estoicismo não tenta impedir o sofrimento. Ele ensina como atravessá-lo. Não promete que tudo vai dar certo. Promete que você não vai se perder, mesmo quando tudo dá errado. Essa diferença é fundamental e muda completamente a postura diante da vida. Quando a vida aperta, o estoico não entra em desespero. Ele reconhece a dor sem dramatizar, aceita o fato sem se vitimizar e direciona a energia para aquilo que pode controlar: a própria atitude, a própria reação, a própria conduta moral. O estoicismo funciona porque é realista. Ele parte do pressuposto de que perdas são inevitáveis, que falhas fazem parte do caminho, que pessoas decepcionam, que o mundo não é justo e que esperar o contrário é ingenuidade. Aceitar isso fortalece a mente. Em vez de buscar conforto emocional, o estoico busca estabilidade. Em vez de motivação passageira, ele desenvolve disciplina diária. Em vez de esperança vazia, ele constrói preparo mental. E isso cria consistência ao longo do tempo. A força do estoico aparece nos momentos difíceis, quando ninguém ajuda, quando não há reconhecimento, quando tudo parece contra. É ali que a filosofia se prova útil, porque ela foi feita para o caos, não para o cenário ideal. O estoicismo ensina a suportar sem endurecer, a permanecer firme sem perder humanidade, a agir corretamente mesmo sob pressão, a manter caráter quando seria fácil desistir. Essa postura cria respeito próprio, e respeito próprio cria autoestima sólida, não dependente de resultados externos. Por isso, o estoicismo constrói pessoas inquebráveis, não porque elas não sofrem, mas porque sabem lidar com o sofrimento. Não porque vencem sempre, mas porque não se perdem ao perder. Essa é a verdadeira força mental, e ela não pode ser tirada de você. A lei da atração começa no pensamento. O estoicismo começa na ação. Uma acredita que mudar a mente muda o mundo. A outra acredita que mudar a postura muda você. E mudar você muda tudo o que importa. Essa diferença é profunda e define o tipo de pessoa que você se torna. A lei da atração valoriza a emoção. O estoicismo valoriza a disciplina. Emoções são instáveis. Disciplina é construída. Uma varia conforme o dia, a outra permanece mesmo sem motivação. E isso cria vantagem a longo prazo. A lei da atração cria expectativa. O estoicismo cria preparo. Expectativa gera frustração. Preparo gera resiliência. Um depende de resultados, o outro depende de caráter. E caráter não falha quando o mundo falha. A lei da atração promete controle externo. O estoicismo constrói controle interno. Um tenta influenciar o mundo, o outro domina a própria mente. E quem domina a si mesmo não é escravo das circunstâncias, nem das emoções. A lei da atração evita a dor. O estoicismo aceita a dor como parte da vida. Evitar enfraquece, aceitar fortalece. Essa é uma verdade dura, mas libertadora e extremamente poderosa. A lei da atração busca conforto. O estoicismo constrói força. Conforto é temporário. Força é duradoura. Um desaparece na crise, o outro aparece nela e sustenta você quando tudo cai. No final, ambas dizem ajudar, mas apenas uma te prepara para perder. Apenas uma te ensina a suportar. Apenas uma constrói autonomia emocional
e apenas uma permanece útil quando a vida mostra sua face mais dura. Essa é a diferença real. A lei da atração começa no pensamento. O estoicismo começa na ação. Uma acredita que mudar a mente muda o mundo. A outra acredita que mudar a postura muda você. E mudar você muda tudo o que importa. Essa diferença é profunda e define o tipo de pessoa que você se torna. A lei da atração valoriza a emoção. O estoicismo valoriza a disciplina. Emoções são instáveis. Disciplina é construída. Uma varia conforme o dia. A outra permanece mesmo sem motivação. E isso cria vantagem a longo prazo. A lei da atração cria expectativa. O estoicismo cria preparo. Expectativa gera frustração. Preparo gera resiliência. Um depende de resultados, o outro depende de caráter. E caráter não falha quando o mundo falha. A lei da atração promete controle externo. O estoicismo constrói controle interno. Um tenta influenciar o mundo, o outro domina a própria mente. E quem domina a si mesmo não é escravo das circunstâncias, nem das emoções. A lei da atração evita a dor. O estoicismo aceita a dor como parte da vida. Evitar enfraquece, aceitar fortalece. Essa é uma verdade dura, mas libertadora e extremamente poderosa. A lei da atração busca conforto. O estoicismo constrói força. Conforto é temporário. Força é duradoura. Um desaparece na crise, o outro aparece nela e sustenta você quando tudo cai. No final, ambas dizem ajudar, mas apenas uma te prepara para perder. Apenas uma te ensina a suportar. Apenas uma constrói autonomia emocional. E apenas uma permanece útil quando a vida mostra sua face mais dura. Essa é a diferença real. Pensar bem é importante, mas não é suficiente. A mente precisa de direção, e direção exige ação. Sem ação, pensamento vira ilusão, e ilusão não sustenta ninguém. A vida cobra postura, não desejo. A lei da atração pode inspirar, pode dar esperança, pode ajudar a sair da inércia, mas ela não sustenta no longo prazo, porque ela não ensina a perder, não ensina a suportar, não ensina a permanecer firme. O estoicismo não promete resultados, promete integridade, promete caráter, promete domínio próprio. E isso vale mais do que qualquer conquista externa, porque ninguém pode tirar isso de você, nem o fracasso, nem o mundo. O universo não te deve nada. A vida não faz acordos. Ela não responde à expectativa. Ela responde à postura. E quem entende isso cedo sofre menos e cresce mais rápido. Esperar que o mundo coopere é infantil. Preparar-se para o pior é maturidade. Isso não te torna pessimista, te torna forte, te torna estável, te torna livre emocionalmente. E liberdade emocional é poder real. Disciplina cria liberdade. Autodomínio cria paz. Responsabilidade cria força. Não há atalhos para isso. Não há frases mágicas. Não há promessas fáceis. Apenas prática diária e consciência. Essa é a verdade que poucos aceitam, porque ela exige esforço, mas é exatamente por isso que funciona. E por isso o estoicismo atravessou séculos, enquanto modas mentais vêm e vão. A força real permanece, sempre. No dinheiro, o estoicismo ensina controle de hábitos. Não promete riqueza rápida. Ensina disciplina financeira, consistência, responsabilidade, aceitação de perdas e paciência para crescer a longo prazo. Na carreira, ele ensina foco no esforço, não em reconhecimento. Você trabalha bem, age corretamente, desenvolve competência e aceita que resultados não são imediatos. Isso cria vantagem real com o tempo. Nos relacionamentos, o estoicismo ensina limites. Você controla suas reações, não tenta controlar o outro. Aceita a rejeição sem se humilhar, aceita perda sem se destruir
e mantém dignidade emocional. Isso muda completamente sua postura. Na autoestima, ele ensina valor interno. Você não depende de validação, não depende de elogios, não depende de aprovação externa. Seu valor vem do caráter, da conduta, da coerência entre o que pensa e o que faz. Nos momentos difíceis, o estoicismo é essencial. Ele te ensina a respirar, a observar, a agir com calma, a não se desesperar, a não dramatizar, a atravessar o caos com lucidez. No dia a dia, ele constrói disciplina, rotina, controle emocional, clareza mental, postura firme e constância. Coisas simples, mas poderosas. Essa aplicação prática transforma vidas, não de forma rápida, mas de forma sólida, sem promessas vazias, sem ilusão, apenas força construída dia após dia. E isso ninguém tira de você. Agora a escolha está clara. Você pode buscar conforto emocional ou construir força real. Pode depender do externo ou dominar o interno. Pode esperar que a vida coopere ou se preparar para ela. O estoicismo não te promete vitória, mas te garante dignidade. Não te promete sucesso, mas te garante estabilidade. E isso vale mais do que qualquer promessa, porque o mundo é instável, mas você não precisa ser. A pergunta final é simples. Qual dessas filosofias realmente te prepara para a vida? Qual te fortalece quando tudo dá errado? Qual permanece quando a motivação acaba? Qual constrói caráter? Qual constrói você? Se esse vídeo fez sentido, comente sua visão aqui embaixo. Sua opinião importa. Curta para fortalecer o canal e se inscreva, porque aqui não vendemos conforto, nós construímos força real. E assista ao próximo vídeo, porque se você chegou até aqui, é sinal de que busca mais do que motivação, busca clareza, busca controle interno, busca crescimento real. E isso é raro.